Fundo de clareamento é o residual de cor que nós atingimos quando clareamos um cabelo. Isso pode variar muito, pode ser bem diferente quando se trata de uma base diferente da outra. Por exemplo, pessoas que moram em países frios ou residem em países frios tendem a ter um fundo de clareamento mais acinzentado. Pessoas que moram em países quentes, por exemplo, quem mora no Brasil, tendem a ter o fundo de clareamento mais quente. E como que eu consigo entender e também prever o meu fundo de clareamento? No meu teste de mechas. No meu teste de mechas, como nós já vimos, eu vou conseguir prever qual é o fundo de clareamento ideal para alcançar a mecha perfeita. Quando eu tenho um fundo de clareamento que ele me revela o tom de laranja, vamos escrever aqui para vocês entenderem, laranja. Eu fiz o meu teste e revelou o tom de laranja. Qual é o fundo de clareamento que revela o tom de laranja? 7. Então, se eu abrir a minha mecha e eu consigo enxergar ali só o laranja, eu tenho o tom de 7. Onde eu realizo ali os tons de moreno iluminado, aqueles tons mais quentes que nós fazemos. Agora, se eu abrir minha mecha, fiz o teste e eu consigo enxergar o laranja mais o amarelo, então eu tenho aqui 50% de laranja e eu tenho 50% de amarelo. Fiz o teste, abriu 50% laranja, 50% amarelo. Eu olho o laranja, mas ao mesmo tempo eu consigo ver o amarelo, não consigo definir que cor eu estou vendo ali. Então, qual é o tom de fundo de clareamento que eu abri? Eu abri o tom de 8. Então, eu tenho laranja, 7. Laranja mais amarelo, meio a meio, eu tenho meu fundo de clareamento 8. Mas, como que eu atinjo o fundo de clareamento 9? Quando é que eu vou entender que eu tenho fundo de clareamento 9? Quando eu enxergar apenas 100% do amarelo. Eu não posso enxergar nada de laranja. Apenas do fundo de clareamento amarelo. Então, quando eu vejo a minha cor da minha mecha totalmente amarela, totalmente. Eu não tenho nem só laranja, eu não tenho nem laranja com amarelo, eu tenho só o amarelo. Aí, eu tenho um fundo de clareamento 9. Eu acho que deu para vocês entenderem. Então, 7, 8, 9 são os 3 fundos de clareamento que nós temos que entender, porque são os tons que nós mais usamos quando nós vamos executar uma mecha. Então, se eu entender esse fundo de clareamento, eu vou ter uma mecha perfeita. Mas, Tânia, como que eu vou ter uma mecha perfeita se eu ainda tenho só amarelo e o meu tom de fundo de clareamento eu só tenho 9? Se eu chegar num tom de 10, num tom de 11, 12 no meu fundo de clareamento, aí que mora o perigo para nós não atingir o loiro perfeito. Vou te explicar o porquê. Quando eu tenho um fundo de clareamento amarelo, que eu dou um 9, vamos lembrar agora do nosso eriçado, que nós já fizemos. Nós eriçamos o nosso cabelo inteiro. E quando nós eriçamos, o cabelo que fica lá em cima, ele continua escuro, correto? Então, eu ericei, o cabelo continua escuro lá em cima.
Então, a hora que eu descer esse cabelo, eu vou esfriar, ó, esfriar. Esse amarelo. Quando eu esfrio o meu amarelo, o que eu tenho? Eu tenho o meu loiro perfeito. Mas se eu deixar abrir no 10 para ficar um pouquinho mais clarinho, eu ver pouco fundo de amarelo, aí eu corro o risco de um emborrachamento, de o cabelo ficar mais gelatinosinho, que vocês já devem ter passado por isso. Porque o que eu tenho que entender? Que além de eu não conseguir uma mecha que vai ficar saudável para minha cliente, o que vai ocorrer nesse intervalo que eu não vou ter? Não é apenas só a mecha não ficar saudável. Eu vou esfriar muito esse cabelo, porque ele vai estar na altura de 10 para cima. O cabelo que está escuro que vai descer. O que vai acontecer? Eu vou chumbar esse cabelo. Ele vai ficar totalmente acinzentado, ou ele vai ficar um cabelo meio grisalho, coisas que as clientes não gostam. Então, por isso que eu não posso deixar o meu fundo de clareamento muito além daquilo que é o meu permitido, que eu sempre indico que é o 9. Mas eu ainda enxergo o amarelo. Faz o teste, vocês não vão se arrepender. Tom de fundo de clareamento 9, enxerguei só o amarelinho. A hora que você vai pentear a mecha no lavatório, que você já tirou, a hora que você junta, que faz o fundo, eu vou esfriar esse amarelinho e aí vai dar aquele tom maravilhoso perolado, aquele tom lindo que a cliente ama, que é um loiro bonito de se ver. Porque se você deixa a cliente com o cabelo muito esfriado, o que vai acontecer? Você vai acabar dando ela um pouquinho mais de idade, porque ela vai ficar um pouco com a aparência de pessoas mais velhas. Por quê? Porque o cabelo vai ficar cinza, e o cinza não é um loiro. O cinza, ele veio da família do preto e não do loiro. Então, loiro, quando nós falamos em loiro, nós temos que lembrar da escala do amarelo e não da escala do preto, porque o preto, ele vem e dá a escala de cinza. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, se você entender tudo isso sobre o fundo de clareamento, que é uma das chaves que eu sempre dou, então você sempre vai fazer o loiro perfeito, tanto na cor quanto no resultado final do cabelo, que vai estar um cabelo maravilhoso. Você vai balançar o cabelo da cliente, vai ter movimento, o cabelo vai estar saudável, porque não adianta você abrir um fundo 12, vai estar um cabelo maravilhoso de cor, mas a cliente vai chegar em casa, vai lavar e ver que o cabelo não está bom, o cabelo vai começar a quebrar, vai começar a pentear, vai ver o cabelo emborrachado. Então isso não é uma coisa legal, isso não é uma mecha perfeita. Mecha perfeita, ela não é só o loiro perfeito. A cor, eu não tenho que pensar só na cor em si. Não manchei a raiz, deixei o cabelo um loiro legal, mas o cabelo ficou emborrachado, o cabelo ficou sensível. Esse não é uma mecha perfeita. Então, isso que você tem que entender. Eu tenho que ver todos os meus pilares. Eu tenho que ter cor e tratamento junto. E agora, o mais legal que eu queria passar para vocês. Eu abrindo o meu fundo de clareamento no 9, esfriando com o cabelo que eu ericei, trazendo para baixo, o que vai acontecer? Eu não vou precisar tonalizar esse cabelo. Eu não vou precisar matizar, colocar pigmento, nada nesse cabelo. O que acontece quando eu coloco algum produto para mim esfriar uma cor e quando eu coloco esse produto para fechar essa cor? O que ocorre nesse caso? Eu vou ter um desbotamento, eu vou estar camuflando o amarelo que eu não tirei, né? Porque eu tenho que esfriar com o cabelo e não com a tinta. Então, eu vou esfriar com tonalizante ou com a matização, eu não sei como que você faz o seu processo de lavatório, mas o que vai acontecer? A cliente vai lavar 1 ou 2 vezes em casa, o cabelo vai estar amarelo de novo. Então, não é assim que funciona. Então, quando eu deixo o meu cabelo com fundo de clareamento, que realmente é para ser deixado, o que vai acontecer? Eu vou deixar o cabelo sem tonalizar e sem matizar, e o cabelo vai estar loiro maravilhoso. Todos os meus cabelos loiros eu não matizo e eu não tonalizo. Isso vai gerar o que para mim? Tempo e também muita economia.